Seminário 5, aula 7, aula sobre o Witz, sobre o xiste. Bom, Lacan vai dizer que o Witz é a forma privilegiada para poder mostrar o quê? Como que o inconsciente funciona como uma linguagem. Isso por quê? Porque o inconsciente ele condensa, ele desloca o quê? Significantes. Quando ele condensa, quando ele desloca, a gente está falando de metáfora e metonímia. Lacan também vai dizer que existe uma produção de prazer. Essa operação significante que eu acabei de falar tem a produção de prazer, né? Olha só. E também vai dizer que só se realiza plenamente o Witz, o X só se realiza plenamente se houver um terceiro que vai fazer o quê? Vai validar, vai nomear o quê? Esse traço de espírito. Então, para existir o traço de espírito, não pode ser dual, tem que ter um terceirão elemento aí para nomear e validar, tá bom? E aí, com esse terceiro elemento, estamos dizendo que existe um traço de espírito, um Witz, um Xiste. É sobre isso a aula, vamos lá. Bora! Para começar, o Lacan vai dizer que a obra do Freud, chamado Xiste, e sua relação com o inconsciente, pô, é uma baita, uma bela, de uma porta de entrada para quê? Para estudar as formações do inconsciente. Então, o Lacan vai falar que, pô, o Freud, cara, ele demonstra, assim, a relação do inconsciente com o insignificante, com o significante nessa obra. Nessa obra, o Xiste e sua relação com o inconsciente, o Freud faz isso. Olha, ele demonstra que tem uma relação do inconsciente com o significante. Então, o Lacan com o significante também com as próprias técnicas da linguagem. Pô, olha que legal que tem na obra do Freud, que o Lacan vai dizer. Bom, isso quer dizer, de alguma forma, que o Witz, que é o que a gente está conversando aqui, ele não é um exemplo qualquer, é um exemplo bem privilegiado, estratégico, né, para aquilo que o Lacan quer demonstrar, né? E aí, por que que ele vai falar que essa janelona, essa porta de entrada para o inconsciente, né? Para ver o funcionamento do inconsciente? Porque ali você vai conseguir ver de uma forma bem direta, límpida, né? Essa operação do significante, né? Então, você consegue, nessa janela, nesse Witz, ver a operação do significante na sua forma mais pura, límpida, beleza? Então, o Lacan diz que isso é uma via régia. O Witz funciona como uma via régia para mostrar como que a estrutura do inconsciente é uma estrutura linguística. Certo? Bom, para começar, então, vamos falar de dois mecanismos fundamentais que foram descritos pelo Freud. Quais mecanismos? Condensação. Primeiro mecanismo descrito pelo Freud. Então, esse mecanismo descrito pelo Freud vai equivaler a o que o Lacan chama de metáfora, que nós falamos aqui em aulas anteriores, né? É uma operação que um significante substitui o outro, aonde? Numa cadeia. Beleza? Então, estamos falando de dois mecanismos fundamentais do inconsciente descritos pelo Freud, certo? O Freud também vai mostrar o quê? Que o Witz... Aliás, o Lacan vai dizer que essa operação de substituição de um significante para o outro para produzir um novo sentido. O Freud mostra isso no Witz, lá naquele artigo que eu falei no início. Freud mostra a mesma coisa quando ele está explicando o Witz, né? Ou seja, quando lá o Freud está falando assim da condensação, ou seja, o modo como um significante ele pode condensar, né? Um significante apenas. Ele pode condensar dois sentidos, condensou. Quando Freud fala de condensação, está falando do que o Lacan chama de metáfora. E o Freud faz isso lá, quando ele fala naquele caso do familionário, que a gente vai falar com mais calma lá na frente. Bom, o segundo mecanismo fundamental do inconsciente, que é descrito pelo Freud, citado pelo Lacan, é a metonímia. O que que é? O que que é? Para o Freud, a metonímia, então, o segundo mecanismo do Freud é o deslocamento, né? Que para o Lacan a correspondência para o Lacan
é a metonímia. Então, o que que é a metonímia? E metonímia é o quê? Lembra que a gente falou de conexão, contiguidade, né? Então, é a ideia de que há uma contiguidade, né, entre significantes na cadeia, ou seja, na cadeia, na cadeia, o sentido ele vai deslizando, o sentido é metonímia, aí desliza por meio de conexão, então tem essa contiguidade, né? O sentido ele vai deslizando, então, esse ato metonímico, esse mecanismo metonímico. E esse mecanismo metonímico, né, do deslizamento do sentido, certo? Na obra do Freud é o deslocamento. Beleza, beleza, beleza. Bom, Lacan traz essa tese. É claro que essa tese, sim, ela só vai fazer sentido, claro, essa tese no plano linguístico. Tá bom? Beleza, beleza, beleza. Então, o Lacan ele vai insistir nessas analogias e vai chamar de técnica verbal do Witts. Essa técnica verbal do Witts é justamente a operação significante, tá bom? E os mecanismos do inconsciente, tá bom? Beleza? Lembra que o Lacan está fazendo o quê? Pega uma coisa para poder explicar o inconsciente. Fala, ó, pô, aqui funciona assim. Pô, é justamente isso que acontece no inconsciente, tá bom? Então, vamos lá, beleza? Segundo ponto, Lacan vai falar de prazer. O prazer, a gente acabou de falar de uma operação, certo? Uma operação significante, uma operação que ocorre ou substituição ou deslizamento. Bom, beleza, beleza, beleza. Então, o Witts, ele vai dizer que o prazer que é produzido pelo Witts, o Witts produz um prazer. Só que o prazer produzido pelo Witts, olha só o Witts produzindo o prazer, hein? Ele não vem do conteúdo. O que produz o prazer é a operação em si. Essa operação, né? Essa operação significante, essa operação metafórica, metonímica. Então, essa operação metafórica e metonímica, né? A técnica verbal do Witts, ela produz prazer. Rola na técnica verbal do Witts a metáfora metonímia. E essa operação ocorre dentro dessa técnica, produz prazer. Olha que interessante. Então, a gente falou que a metáfora, a metonímia, está rolando ali sentidos. De um está tendo substituição, no outro está tendo um deslizamento. Agora a gente sabe que rola prazer. E o prazer é dessa operação, não é o sentido. Não é aliás, não é o conteúdo. É a operação que gera prazer, né? A mecânica da coisa, sabe? Então, segunda coisa, além de produzir prazer, né, o Witts produz, além de produzir sentido, né, esse X, essa piada que usa esses mecanismos, além de produzir novos sentidos, né, ou deslizar sentidos, ele também tem um efeito de prazer. Rola um prazer, isso é importante. Então, o prazer é estrutural, é do funcionamento dessa estrutura, tá bom? E aí, se a gente está falando, está usando o exemplo para poder explicar o outro, a gente também está falando do prazer no inconsciente, né? Nesses mecanismos e a produção de prazer, né? Nessas operações que ocorrem dentro do inconsciente, tá bom? Pô, legal, Witts, cara, o Witts tem então duas funções: liberdade e função criadora. A galera usa o sentido que está deslocando, que está sendo substituído, construído. Poxa vida, é uma função criadora, certo? Olha como é importante o Witts, né? Essa técnica do Witts, né? É o significante sendo usado de forma inventiva, né? Para inventar, né? É, e sabe o que é interessante? Tudo isso que a gente acabou de falar repete exatamente, segundo Lacan, o modo como o inconsciente trabalha. Bom, terceira coisa que a gente vai falar.
A gente vai falar da estrutura ternária do Witts, né? Ternário, três tempos, né? Então, vamos lá. É aqui que o Lacan vai fazer uma distinção bastante importante que o Lacan vai fazer do Freud, né? Essa distinção. Então, tá. Qual a distinção, né? A distinção que o Lacan vai fazer. Bom, primeiro, ele vai falar do cômico. O cômico é o dual. 2. Na relação, no cômico, como que é a relação? É entre duas pessoas, né? Um produz, o outro observa. Então, na questão cômica, no cômico, um produz, o outro observa. Por que então que a estrutura do Witts ela não é cômica, ela não é dual? Por que que ela é ternária? Porque tem que ter um terceiro, né? O Witts, ele exige que tenha um terceiro, né? A presença do terceiro, que é o outro, tá bom? E isso tem uma explicação, né? Bom, então, se a gente tá falando do Witts, que tem essa inventividade, esse poder de criação, a gente vai falar assim, ó. Você tem a criação do significante do sujeito, e para que ele seja de fato um Witz, se a criação do para a criação do significante ser de fato um Witz, ela precisa ser ratificada, ela precisa ser sancionada. E quem pode sancionar, né? Quem pode sancionar é um terceiro, um ouvinte. Não pode ser o alvo. Então, se no cômico é o dual, um produz e o outro observa, esse que observa, ele pode estar sendo o alvo desse que produz. Então, esse que observa na relação dual, ele não tem essa capacidade essa função de ratificar, né, de sancionar. Esse outro, que pode ser um alvo de quem produz, no cômico, ele está ali observando, ou sendo um alvo. Então tem que ter um terceiro. Esse terceiro Lacan vai chamar de ouvinte. Um produz, outro observa e tem o ouvinte. O ouvinte é diferente do observador. Por quê? Porque qual que esse ouvinte vai fazer? O ouvinte vai ser aquele que vai sancionar, que vai fazer a ratificação do que vai confirmar esse Witz, esse xiste, esse traço de espírito. A pessoa ouve, ratifica, nomeia, né? Tá ali duas pessoas, um fazendo um exemplo bobo aqui. Duas pessoas, um fazendo piada, o João tá fazendo piada do Marcos. O Marcos ali tá como um alvo. E aí tem a Flávia. Aí a Flávia chega e fala: Opa, opa, o que você está fazendo, João, é um xiste. Olha aqui, ela escutou, ela ratificou o que o Joãozinho aqui fez. Isso é um xiste. Bom, então é isso, é o terceiro, é quem escuta que vai então ratificar, né? Através dessa escuta, vai ratificar, né? Essa presença de um terceiro, que o Lacan chama de outro, é quem vai ratificar e vai confirmar que ou aquilo que está sendo realizado é um traço de espírito, é um xiste. Então, para o xiste existir, né, ele precisa ser ratificado por um outro, né, como um traço de espírito. Por isso que o Witz é ternário, porque ele exige esse terceiro, né? Se não houvesse terceiro, o que que está rolando ali então? Tá rolando ali um lapso, um erro, sei lá, um disparate, mas não pode dizer que se constitui um víttice ali. Para se constituir um víttice, precisa ter um outro, um terceiro elemento, tá bom? Dizer que o víttice, né, ele precisa o quê? De uma espécie de uma circulação
social do significante. Witz, significante, metáfora, metonímia, deslocamento, técnica do Witz, metáfora significante, tá? Então, precisa ter uma circulação social desse significante. Precisa ter uma circulação social ao terceiro, outro, ratificando o que o Joãozinho falou. Isso é a circulação social do significante, né? E aí, por isso que a gente vai dizer que o Witz estruturalmente é, então, ternário, tá bom? Bacana, né? Vamos ficar por aqui. E aí a gente dá continuidade na próxima aula, tá bom? Obrigado, um abraço.